Amém? 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, posso ler? A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Repetindo, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Vá comigo também no livro de Mateus, capítulo 10, verso 16, por favor. Mateus, capítulo 10, verso 16. A gente vai orar. Como já recebemos a oração, para que o Senhor possa estar movendo sobre nós. Mateus 10, 16 diz assim: E eu estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Senhor, nós oramos. Fala conosco. Eis-me aqui como canal do Senhor na tua presença. Usa a minha boca, Senhor Deus. Usa a minha vida. Que tudo que eu falar aqui não proceda de mim, mas que venha do Senhor. Que a igreja seja edificada. Que a igreja seja fortalecida na tua palavra, Senhor. Amém. Essa palavra, como eu falei pela manhã, por alguns meses, por ser um pouco mais exato, quase 6 meses, e eu vou dar um ponto final nisso hoje. Eu não vou mais usar como sentimentos, e não espero que você fique sentimental no que eu vou falar com relação ao Gabriel. Mas eu espero com essa palavra dar um ponto final hoje nisso, porque eu creio que o Senhor tem algo novo para a minha vida. Creio que o Senhor tem algo novo para mim e para minha esposa. E foi esse período que nós vivemos, uma perda que nós não aceitamos para ninguém, nós não recomendamos a ninguém, nunca desejamos isso para o nosso pior inimigo. Mas foi nesse período que Deus começou a trabalhar no meu coração, lendo literaturas, lendo livro, sobre essa palavra, calando o acusador. Quantas acusações você tem recebido nesses dias, irmãos? Quantas acusações você tem recebido nesses dias, minha irmã? Quantas acusações, igreja do Senhor, você tem recebido nesses dias? E nesse período no qual o Senhor promoveu Gabriel, quantas acusações, você não sabe, você não tem noção do que isso tem vindo e bombardeado a minha vida e a vida da minha esposa. E foi nesse propósito que eu, dentro da graça do Senhor, formei essa mensagem, para que aquilo que eu estou vivendo, irmãos, que não é nenhuma, eu vejo hoje que não é nenhuma perca, não é nenhuma situação adversa, mas que você possa ser edificado hoje, para que você possa entender que aquilo que você está vivendo é algo muito simplório, é algo muito simples, e que você é uma pessoa que Deus escolheu para ser mais do que vencedor aqui na terra. E você não pode viver debaixo de acusação, você não pode viver debaixo de um jugo de Satanás. Você é uma pessoa livre, você é uma pessoa que foi liberta pelo sangue do Cordeiro. Eu sou livre pelo sangue do Cordeiro. Eu sou livre pela morte de Cristo, o meu advogado fiel que foi pregado na cruz e disse: está consumado, está pronto, você está livre. Você é uma bênção, você está nesse mundo para romper grilhões, para quebrar cadeias e ser uma bênção para essa nação. Então, querido irmão, calando a boca do acusador. Amados irmãos, não se engane, eu li 2 textos aqui para que você entenda. O nosso oponente, o nosso adversário é astuto, o nosso adversário é sutil, o nosso adversário é milenar, ele conhece armas, estratégias, situações que podem tentar nos enganar. E eu quero trabalhar aqui somente com 3 áreas que Satanás tem procurado vir de maneira muito astuta, de maneira muito forte, e muitos estão sendo levados por essas armas que Satanás tem usado. E a primeira delas se chama tentador. Quantos aqui têm sido tentados nesses dias?
Ninguém, só tem anjo aqui, meu Deus. Só eu? Foi só Jesus que foi tentado, irmão? Desde o início, lendo o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1, os nossos pais, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram tentados. Será se você é melhor do que Adão e Eva? Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 4, foi tentado. Será se nós somos melhores do que Jesus? A igreja primitiva, no livro de Tessalonicenses, capítulo 3, verso 15, foi tentada. E aqui é uma preocupação de Paulo. Diante das aflições, diante dos problemas, muitos estão jogando a toalha. No livro de Mateus, capítulo 4, onde Jesus foi tentado, se você lembrar bem, Satanás usava uma expressão: se tu és o filho de Deus, te lança daqui. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Satanás tenta Jesus. E quantas vezes Satanás tem nos tentado, irmão? Se tu és filho de Deus, por que tu está passando por tamanha aflição? Se tu és filho de Deus, por que a tua conta está sempre no vermelho? Se tu és filho de Deus, por que tu está sempre batendo em porta de agiota? Se tu és filho de Deus, por que quando você foi para Nova América pregar, você voltou, o teu filho estava no caixão? Se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, nós somos filhos de Deus, sim. Mas a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor venceu o tentador com palavras isoladas do livro de Deuteronômio, irmão. Sabe qual que é o nosso problema? Falta de Bíblia, e assim estamos sendo tentados. Não se deixe ser tentado, querido irmão. Agora não se engane, ele vai vir de maneira muito sutil. Vai vir de maneira muito astuta para tentar te enganar. E quantas pessoas estão sendo iludidas com isso? Quantas pessoas estão dizendo esse negócio de célula? Quantas pessoas não estão indo mais nas células? Quantas pessoas estão negociando aquilo que Cristo pagou na cruz do Calvário pela sua própria vida, entendendo ou colocando na sua mente: se, oh meu irmão, não importa o se, importa que Cristo morreu pela minha vida e eu sou lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Se Deus me der ou não, eu vou ser sempre filho dele. Se eu tiver uma casa boa ou não, se eu tiver o carro do ano ou não, se eu tiver o emprego do ano ou não, se eu tiver a faculdade ou não, se eu tiver, meu irmão, não é isso que Deus quer que você olhe e meça. Deus quer que você se mergulhe na palavra e entenda que Ele é Deus da palavra. Enquanto nós não buscarmos na palavra, nós vamos ser vencidos por esse demônio que é tão simples diante dos outros que eu ainda vou falar. Jesus venceu simplesmente com palavras isoladas do livro de Deuteronômio. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui, porque o Senhor te dará ordem, no Salmo 91, aos seus anjos, e Ele vai te pegar antes que você caia no chão. Estou falando com as minhas palavras. Ele está dizendo aqui, ou colocando em dúvida a palavra de Deus. Você crê que Deus é o seu poderoso? Se você crê que o Senhor é aquele que reina na sua vida, sim ou não, irmão? Então não olhe, tire os seus olhos dos problemas, tire os seus olhos das crises. Você está sendo tentado a jogar a toalha nesses dias. Você está sendo tentado a desistir do seu ministério. Oh, meu irmão, eu fui tentado, sim, mas o Senhor me fortaleceu e tem me fortalecido na palavra. É a palavra que nos sustenta. Não é o seu cabelo bonito, que eu nem cabelo eu tenho mais, está perdendo tudo. Não é os seus olhos castanhos. Não é a sua roupa de marca, a sua roupa grife.
É o que você compreende da palavra, é o que você lê na palavra, é o que você entende da palavra. Jesus não confrontou Satanás, irmão, usando eu sou mais forte, eu sou filho do Deus Altíssimo. Ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. Quando a minha mãe colocava na geladeira, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu não entendia isso. Mas em outras palavras, ela estava dizendo: está escrito na palavra, no livro de Josué, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a palavra que você tem usado? A da autoajuda lá do Cury, que graças a Deus converteu. Da autoajuda lá não sei de quem. Use o manual do crente, use a palavra. Outra coisa, outra arma que Satanás tem tentado e usado nesses dias é o enganador. Queridos, o tentador foi vencido com simples palavras isoladas do livro de Deuteronômio. Muitos crentes, eu estou falando isso para nós, lá no livro, não precisa abrir, mas note, 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 ao 15, Paulo fica chocado, porque muitos crentes estão sendo feridos pelo diabo, quando ele vem como enganador. Ele vem como enganador, e é muito fácil entender essa palavra enganador, essa maneira que ele vem como engano. Sabe como é que nós vencemos o enganador? Conhecendo o verdadeiro. Amém, queridos irmãos? Só se vence o engano quem conhece a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É conhecendo a verdade. Você vai num caixa de um banco ou de um supermercado, eu pelo menos observo isso e vejo a sensibilidade do caixa quando ele pega numa nota. Por que ele não é enganado? Pode até ser porque o ser humano é falho, mas ele tem uma habilidade no tato, ao pegar a nota ele sabe se ela é verdadeira ou falsa. Por quê? Porque ele conhece bem o verdadeiro. Sabe por que nós estamos sendo enganados? Porque nós não estamos conhecendo o verdadeiro que é Cristo. Conheça a verdade e ela vai te libertar. Sabe por que você está em cadeias? Sabe por que você está amarrado financeiramente, amarrado emocionalmente, amarrado espiritualmente? Porque você tem deixado de conhecer a verdade. Porque é somente com a verdade que se desfaz a bomba da mentira. Tem gente vivendo debaixo de uma mentira, tem gente vivendo debaixo de um engano. Oh, meu irmão, passe a conhecer a verdade. A primeira fase para vencer o tentador, querido irmão, é ler a verdade, é buscar na verdade. Mas a segunda, vencendo o enganador, é inculcar, é ruminar a verdade em mim. É buscar entendimento na verdade, é entender a verdade. Você entende esse manual que está na tua mão aí, meu irmão? Você compreende essa verdade? Você tem certeza que aqui é a boca de Deus falando com você? Então é verdade, meu irmão. É verdade. Você pode sim saltar muralhas, você pode dizimar e as portas se abrir, você pode orar e ser curado, você pode beber a água em oração e ser curado, você pode ceiar hoje e ser curado. Porque é verdade, irmãos. É uma verdade de Deus. E eu preciso aprender a viver na verdade. Observe o boi comendo. O boi antes de comer, antes de engolir, ele rumina. Sabe qual que é o nosso problema? Estamos engolindo qualquer coisa. Estamos engolindo qualquer coisa. Rumine, irmãos. Olhe para a verdade, olhe para a palavra e veja se ela é de fato a verdade para você. Amém, querido irmão? Você está me entendendo? Estou sendo claro?
Queridos irmãos, ouça bem. O propósito de Satanás é enganar. O papel dele é enganar. Amém? Para o ataque de um enganador, o que nós podemos fazer é estudar, é aprender os conselhos, aquilo que a bispa falou. Observe as pessoas mais antigas, mais experientes, aprenda os conselhos delas. Não é porque elas são melhores do que nós, é porque elas já passaram por caminho que nós ainda vamos passar. Elas viveram experiências que nós ainda vamos viver. E quando nós aprendemos com as pessoas mais cultas, as pessoas mais sábias na palavra, as pessoas que nos dão conselho, nós submetemos aos conselhos, aprendemos os conselhos. E irmão, você não precisa sofrer como ela sofreu. Você pode absorver aquilo, aprender e criar defesas contra os ataques do enganador. Por isso que eu preciso conhecer a verdade. É na verdade que a gente cria defesas contra o nosso adversário. Sabe por que Satanás não enganou e nem tem enganado a mim e minha esposa? Porque nós sabemos e temos consciência e certeza onde o Gabriel está. Podem falar, às vezes as pessoas não vê. Às vezes as pessoas acham que a gente está assim, olha, tão assim, tão coitadinho. Estamos não, irmão. Nós estamos firmes. Porque nós conhecemos a verdade. Nós sabemos o que a verdade fala para nós. Ela diz que o reino dos céus é muito melhor do que o reino da terra. Eu estou pelejando, estou buscando para chegar aonde o Gabriel já está. Então eu conheço a verdade. E isso nos edifica, isso nos fortalece, isso nos deixa forte. Choramos sim, irmão. Tem hora que eu choro no meu canto, ela no dela, mas nós estamos firmes, porque somos carnes, mas o Espírito está forte, o Espírito está dizendo uma verdade aí. Continue, continue. Há uma verdade na célula, irmão, ela vai romper. Há uma verdade no seu casamento, ele vai romper. Há uma verdade nos seus filhos, eles vão romper. Há uma verdade em você. Não aceite a mentira. Não seja enganado. E por último, querido irmão, o outro ataque é o acusador. E esse é terrível. Primeiro ele vem como tentador, depois ele vem como enganador. E por último ele vem como acusador. Por isso que essa palavra tem o título de calando o acusador. Queridos irmãos, há 3 maneiras principais de Satanás operar como acusador. A primeira delas é: Satanás acusa o crente perante Deus e depois acusa Deus perante o crente. Essa é uma maneira que Satanás usa para nos acusar. Ele acusa Deus. Ele acusa o crente perante Deus e depois acusa Deus perante o crente. Você pode ver depois no livro de Jó, capítulo 1, verso 9. Por 2 vezes o diabo diz ao Senhor: verás se não blasfemas contra ti. Verás se não blasfema contra a tua face. Ele acusa o crente perante Deus. Verás. Preste atenção, Deus. Olha, ele vai te negar. Quando tu tirar dele os bens, ele vai te negar. Porque a sua fé, a sua vida está baseada naquilo que ele tem. É por isso que ele te ama, porque a conta dele está boa, porque o gado dele está gordo, porque ele é o homem mais rico da província. Tira dele para tu ver como ele vai estar diante do Senhor. Deixa eu dizer algo para você: Deus está apostando em você. Deus está apostando em ti. Deus sabe que você é um campeão. Deus sabe que essa luta, essa adversidade não vai te vencer. Aleluia, irmãos. Depois Satanás vem e acusa o crente. Aliás, Deus, perante o crente, quando ele usa a sua esposa.
usa a boca dela e diz: olha, amaldiçoa esse Deus. Olha, Jó, está vendo esse Deus? Olha o que ele está fazendo contigo. Tu era o homem mais rico da província, agora tu é um doente, tu é um leproso. Amaldiçoa esse Deus e morra. Era isso. E essa é uma das armas que Satanás tem usado, muito forte. Olha o que Deus está fazendo. Está vendo? Você foi pregar a palavra. Olha o que aconteceu. Será se isso não veio na minha cabeça, irmão? Veio. Veio de maneira muito forte. Veio tentar me acusar. Eu lembro que no dia que eu cheguei no hospital, até o bispo estava lá. Eu falei uma frase para ele: por que, bispo, não foi? Ele falou: não sei. E eu caí no chão, em prantos. Mas imediatamente eu me levantei. Eu tomei rédea da situação. E eu entendi que Deus é um Deus de propósito em todas as coisas da nossa vida. Que nem um fio de cabelo que cai da nossa cabeça não cai sem a permissão de Deus. Deus está em todas as coisas, irmãos. Mas tentou me acusar. Cadê o teu Deus? Talvez até em muitas cabeças eu vou falar um pouco sobre isso. Cadê o seu Deus? Deus está no seu trono, sentado e regendo o universo, sentado e preparando o meu e o seu lugar. Ah, meu irmão, Deus é Deus, nunca deixou de ser Deus e nunca vai deixar de ser o que Ele é. Ele disse: eu sou o que sou, e pronto, está fechado. Eu sou o que sou. Quer vir a mim? Entenda quem eu sou o que sou. E Deus é Deus, não deve explicação para mim, não deve explicação para você. Ele está no controle de todas as coisas. É por isso que todas as manhãs eu falo: Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Amados irmãos, como podemos vencer quando Ele nos acusa diante de Deus? No livro de Apocalipse eu não vou ler, o meu tempo é curto. Mas no livro de Apocalipse fala que pelo sangue, livro de Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 11, depois você lê. Como vencer o acusador? Pelo sangue, diga comigo, pelo sangue. Mais forte, diga pelo sangue. Diga pelo sangue. Pelo sangue. E pela palavra do testemunho da tua vida. Pelo sangue e pelo meu testemunho. Amém? Pelo sangue e pelo meu testemunho. Está no livro de Apocalipse. Pelo sangue e pelo meu testemunho. O que você tem testemunhado nesses dias, meu querido irmão? De um Deus que opera, de um Deus que faz, que não importa a situação que você está vivendo, você está o servindo. Ah, querido irmão, qual que é o seu testemunho hoje na sua célula? Qual que é o seu testemunho hoje dentro da sua casa? Qual que é o seu testemunho hoje no seu trabalho? Qual é o seu testemunho? Pelo sangue e pelo testemunho. Pelo sangue, pela parte de Cristo, que foi morto na cruz do Calvário. Pelo testemunho, a minha parte, irmãos. Como Deus é lindo, irmãos. Deus deixa sempre a parte para a igreja. Você, Cristo já fez a parte dele. Está consumado, está pronto. Mas eu tenho que testemunhar todos os dias da minha vida, até o dia que o Senhor me recolher para Ele. Ah, irmãos, precisavam de um tempo mais para isso. Outra coisa, quando ele acusa outros perante mim, isso aqui é muito forte, irmãos. Temos que aprender a derrotar a Satanás quando ele usa nossa boca como instrumento para acusar as outras pessoas. Quantas pessoas têm se levantado e falado? Meu irmão, o problema, o maior impedimento da unidade da igreja hoje não é a diversidade de doutrina.
não é a diferença de credo. Sabe qual que é o nosso maior problema hoje? Para um avivamento em igrejas, o nosso maior problema chama-se discórdia entre irmãos, discórdia entre cristãos. Satanás se levanta contra a unidade da igreja, mas ele usa você para me acusar, e às vezes me usa para te acusar. E eu quero dizer hoje para você, se a tua boca não for para abençoar, não abra ela. Se a tua boca não for para dizer coisa de bênção, não abra ela. Fique mudo, mas não abra a sua boca para amaldiçoar ninguém e nem para falar de ninguém, não importa quem seja. Deus é Deus. Queridos irmãos, uma certa ocasião, lendo isso numa literatura, um pastor pergunta para a irmãzinha: o que tu achou do pregador? O que a senhora achou do pregador? Porque o pregador era obeso. Ela disse: eu não sei o que ele come, eu não sei porque ele é obeso, mas de uma coisa eu sei, eu recebi muito desse homem, vou para minha casa abençoado, vou para minha casa sendo cheia do poder de Deus. Porque aquele pastor não recebeu, porque olhou: ah, que pastor desleixado, olha o quanto que ele come, ah, que não sei o que. Mas ela estava recebendo de Deus. Ah, irmão, não é o meu terno que prega, não é minha gravata que prega, não é minha estatura. Lógico que eu tenho que cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. E há de você, se não cuidar, vai logo mais cedo para o céu. Mas não é o meu terno que prega, é a unção de Deus da minha vida. Uma vez um pastor estava passando a igreja para o seu filho. E aí o pastor fez uma grande festa na igreja. Ele passou o microfone, ele passou o púlpito, ele passou tanta coisa para o seu filho, mas alguma coisa não saiu do pastor para ele, a unção, porque a unção de cada um é diferente dos outros, irmãos. A unção quem dá é Deus. Sabe qual que é o nosso problema? Eu dou graças a Deus porque o bispo tirou aquela folhinha, irmão. Porque tinha gente que apontava o dedo: é fulano que vai pregar hoje, não vou para a igreja. Não vou para a igreja. Sabe por que a tua vida está amarrada? Porque um dia tu falou isso. Peça perdão hoje para Deus. Não importa quem está aqui em cima nesse altar, não importa quem pegar esse microfone, importa que quando ele abrir a boca é Deus falando comigo, irmãos. Cuidado com a sua boca. Se não for para abrir para abençoar, nunca abra ela, deixa fechada. Porque boca fechada não entra mosca. Me desculpa, irmão, pela minha franqueza, porque um dia uma mulher falou para mim, lá em Parauapebas, disse: olha, pastor, o teu filho está assim, senta aqui e conta qual é o teu pecado. Você lembra disso, pastora? Conta qual é o seu pecado. Eu falei: irmã, não tem pecado, meu filho é assim para que Deus possa engrandecer na vida dele e na minha vida. Não é pecado, irmã. Sabe qual que é o nosso problema? Que estamos colocando no lugar de Deus, estamos julgando as pessoas. Está vendo a irmã, olha a causa dela. Lógico, você não vai subir aqui em cima, irmão, de qualquer jeito. Não, o bispo vai descer, você e a bispa. E mais do que certo, com a aprovação dos pastores, vai descer mesmo. Eu estou falando aqui, querido irmão, você simples do jeito que você é, pode abrir a boca na cela, porque Deus vai te usar, meu querido irmão. Pode abrir a boca no hospital, porque Deus vai te usar. Pode abrir a boca no coletivo, porque Deus vai te usar. Pode abrir a boca no avião, porque Deus vai te usar. Não é o que você é, é o que Deus é em você. Não é o que eu sou, é o que Deus é na minha vida. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E por último, vencendo Satanás quando ele me acusa perante mim mesmo. Nós devemos vencer Satanás quando ele se levantar para nos acusar perante nós mesmos. Precisamos saber a diferença entre convicção e condenação, irmão. Romanos 8:1, anote aí. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha nos olhos do seu irmão e diga: não tem mais condenação, você agora é de Cristo. Diz para ele assim: olha o que Deus fez com a sua condenação.
Ó, rasgou, acabou. Não existe mais condenação. Não se sinta um condenado. Não se sinta menos do que ninguém. Você é menina dos olhos de Deus. Ah, queridos irmãos. O que é convicção? Diga comigo, paz. Paz. O que é convicção? Purificação. O que é condenação? Culpa. O que é condenação? Fardo. Você tem paz na sua vida, irmão? Então você tem convicção. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia, irmãos. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Vou ter que pular algumas coisas aqui. Nós somos instantâneos. A nossa mente é instantânea. Macarrão instantâneo. Café instantâneo. Batatas instantâneas. Instantâneo, nós queremos as coisas logo. Uma certa irmã chegou no pastor e falou assim: pastor, eu quero o que Deus tem para mim tudo agora. Tudo agora. A Bíblia diz que são mais de 8.000 promessas. E eu te pergunto, você tem suporte para receber tudo agora? Hã? Nós estamos instantâneos, nós queremos as coisas que se resolvam logo. Quanto tempo leva uma árvore para crescer? Você planta ela hoje, hoje mesmo ela cresce, floresce, frutifica? Não há tempo, irmão. Nenhum tempo para a árvore crescer, florescer e frutificar. Tudo tem um tempo. Mas nós queremos as coisas logo. Sabe por que Deus não nos dá as coisas rápido? Está no livro de Deuteronômio 7:22. Porque as bestas feras vão comer as nossas bênçãos. A palavra de Deus diz que a terra de Canaã levou um tempo para ser conquistada. Primeiro, querido irmão, o povo teve que entrar na terra. Depois o povo teve que conquistar a terra. Depois o povo teve que reinar na terra. Então preste atenção comigo agora. Diga, entrar. Mais forte, diga, eu preciso entrar. Eu preciso conquistar. Mas acima de tudo eu preciso reinar. Então eu recebo uma bênção do Senhor. Eu entrei, eu conquistei, mas eu preciso aprender a reinar sobre essa bênção, irmãos. Senão eu perco ela. Você está me entendendo, irmãos? Reine, usufrua daquilo que Deus está te dando hoje. Amém, mãe? É hoje o seu dia. Porque passando amanhã é só em 2016. Porque depois em agosto é os pais. Então usufrua hoje do que Deus está te dando. Reine hoje, rainha do lar. Reine sempre. Amém. Mas é hoje, eu estou brincando aqui um pouco para que você entenda o meu raciocínio. É hoje que você precisa aprender a reinar naquilo que Deus deu hoje. Porque quando eu estou reinando bem hoje, irmãos, Deus pode me dar mais amanhã. Amém, querido irmão? E o meu tempo estourou. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu não vou fazer como pela manhã. Glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão e diga para ele: esqueça o passado. Diga para o outro irmão do outro lado, diga: esqueça o passado. Quando fala desse passado, o bispo gosta muito desse texto, lá de Filipenses. Quando Paulo diz, olha para cá. Quando Paulo diz, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. Esqueça o passado,
vai tomar conta do passado. Preste atenção aqui, meu irmão. Olha para mim, por favor. Quando eu estou preso no passado, eu comprometo o meu presente. Quando eu estou preso no passado, eu não vivo bem o meu presente e comprometo o meu futuro. O passado tem que ser vivido pelo passado. Hoje é um novo dia. Hoje, meu irmão, é 10 de maio, é maio, né? Hoje é 10 de maio, uma ceia nova. Hoje é um novo dia para você. Mãe, olha para mim. Hoje é um novo dia para você. Pai, você que entrou aqui afligido, você que entrou aqui com o coração tão triste, hoje é um novo dia para a tua vida. Jesus derramou o seu sangue. Jesus derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos ter um novo amanhecer. Chega de trevas para você. Chega de trevas. Passado é passado. O passado, irmãos, é passado. Para de mexer na gaveta, sabe? Para de estar olhando o albim do passado. Para. Porque você vai ter muita tristeza se você ficar olhando para o passado. Mas se você começar a olhar para aquilo que você precisa conquistar, você vai ter um foco, você vai ter um alvo, você vai romper, você vai crescer. Você vai dizer, eu preciso romper, porque algo na frente me espera. Amém, guerreiros de Deus? Amém, guerreiras do Senhor? Chega de olhar para o passado, por favor. Nós somos igreja que olha para o futuro. Nós somos igreja que vivemos bem o nosso presente, mas acreditamos que Deus vai nos levantar como uma grande igreja aqui nessa região. Nós entendemos o que Deus tem para nós. Nós compreendemos o que Deus tem para os jovens dessa igreja. Nós entendemos, por isso que nós estamos aqui. Chega de olhar para o passado. Chega de olhar para o passado.